Boa noite, galera. Aqui é Ney do canal NM Futebol. Hoje a gente vai falar dos 4 grandes do Rio e a começar pelo Flamengo. O Flamengo jogou hoje no Maracanã pela 35ª rodada. Jogou contra o Corinthians, né? Perdeu de 2-1 para o Corinthians. O Corinthians fez o primeiro gol através do Duqueiroz no primeiro tempo. No segundo tempo, Yuri Alberto, o Flamengo primeiro empatou com o Matheus França. E Yuri Alberto, aos 29 minutos, fez o gol da vitória do Corinthians. O jogo foi muito equilibrado no primeiro tempo e também no segundo. E as duas equipes criaram bastante, mas o Corinthians soube aproveitar melhor e saiu com a vitória. Foi um jogo festivo. O Flamengo mostrou as suas taças para a galera, tirou fotos, enfim, desfilou no Maracanã para a galera. E veio com um time misto, né? E no segundo tempo entraram Everton Ribeiro e entrou João Gomes. E depois entrou também Renato Augusto no Corinthians, que também não jogou. Então foi um jogo festivo, mas o Corinthians veio para disputar a Vera, porque o Corinthians ainda não estava classificado para a Libertadores. E com a vitória, ele já está classificado para a Libertadores fase de grupos do ano que vem. Então essa vitória classificou o Coringão e o Flamengo já está classificado, então o Flamengo foi só cumprir tabela, tá bom? Gente, outros assuntos envolvendo o Flamengo, após o post que a Ângela Machado, esposa do Landim, fez nas redes sociais, a torcida nordestina do Flamengo se manifestou em redes sociais pedindo punições para a Ângela e para também o presidente, porque desrespeitou os nordestinos, a sua declaração, e o Flamengo estuda aí uma possível afastamento da Ângela Machado, né? Infelizmente, realmente cada um escolhe o seu voto, né? Mas eu acho que a gente não pode debochar de um povo, de um estado, né? Por a escolha de um determinado presidente, né? Eu acho que cada um escolhe aquilo que achar melhor para a sua opinião, né? Gente, com a vitória do América Mineiro sobre o Internacional por 1-0, o Palmeiras já é campeão brasileiro de 2022 por antecipação. E tem agora 15 títulos nacionais contra 14 do Flamengo. Os dois estavam empatados em número de títulos nacionais e agora o Palmeiras tem 15 e o Flamengo 14. A Supercopa do Brasil, que vai ser um torneio que será disputa com um jogo só, né? A decisão da Supercopa será entre o campeão brasileiro, Palmeiras, e o campeão da Copa do Brasil, Flamengo. Esse jogo vai ser realizado no dia 28 de janeiro de 2023, local ainda indefinido, tá? Então mais uma taça aí que o Flamengo vai disputar em pouco tempo, né, gente? Do Flamengo era isso que a gente tinha que falar, né? O Flamengo ganhou 2 títulos, parabéns ao Flamengo. E o Flamengo cumprindo tabela aí contra o Corinthians hoje. Tentou a vitória com as reservas, mas não conseguiu. A gente vai falar agora do Vasco, pessoal. O julgamento do STJD do jogo Sport 1, Vasco 1, onde a torcida invadiu o campo, que seria realizado na quinta-feira amanhã às 14 horas, foi adiado para depois da última rodada da Série B. O Sport entrou com uma liminar, com recurso, pedindo o adiamento do julgamento e solicitando esse julgamento após a última rodada da Série B, e foi concedido, foi adiado o julgamento, e a gente vai ter que aguardar o final da Série B para ter esse julgamento do STJD, para saber se o Vasco vai ganhar os pontos ou não. Ingressos esgotados para o jogo contra o Ituano. 14.970 ingressos já vendidos e casa cheia para o jogo Ituano e Vasco lá em Itu. O Vasco já começou, pessoal, a sua reformulação no seu elenco para 2023. Técnico Igor Guerra e mais 4 integrantes da comissão técnica do Sub-20 foram demitidos, tá? Outra coisa, o Vasco se posiciona em relação à polêmica envolvendo a declaração de Ângela Machado do Flamengo, dirigente do Flamengo. O Clube Cruz Maltinos postou
na sua conta oficial no Twitter, com os seguintes dizeres, né? Abre aspas, Nordeste é o Vasco é o Nordeste, fecha aspas. Então, essas são as notícias do Vasco, que joga domingo contra o Ituano, lá em Itu, a sua decisão se vai ou não para a Série A no ano que vem. Vamos falar do Fluminense, pessoal? Iago, jogador do Sub-23 do Fluminense, que está treinando junto aos profissionais, filho do Iranildo, recebeu proposta de 2 clubes para a próxima temporada. Um da Série A e o outro do exterior. Então, o jogador que ainda não estreou pelos profissionais pode nem estrear, já pode ser vendido antes de estrear, né? É uma pena, né, gente? O Wallace, outro jogador do Sub-23 que estava emprestado ao CRB de Alagoas, rescindiu seu contrato com o clube alagoano e será reintegrado ao Sub-23 do Fluminense. O jogador tem problemas de comportamento, foi emprestado para ver se amadurecia um pouco, teve problemas no CRB também e volta para o Fluminense. É um jogador que tem a cabeça fraca e o Fluminense tem que se preocupar e tentar conversar com o jogador e colocar o jogador na linha, porque é um grande talento do Fluminense. João Pedro, jogador que foi adquirido junto ao Vila Nova de Goiás, jogador que está no Fluminense por empréstimo, do Sub-23, arrebentou no Brasileirão Sub-23, e ele vem treinando com os profissionais e está sendo avaliado por Diniz. O Fluminense analisa a hipótese de sua compra junto ao Vila Nova de Goiás. Falta apenas o aval do Diniz, tá? Reinaldo, pessoal, lateral esquerdo do São Paulo, pretendido pelo Fluminense, parece que o lateral vai renovar com o São Paulo. A renovação está por detalhes, segundo a Netflix. Outros nomes estão na pauta para a lateral esquerda. Juninho Capixaba, do Fortaleza, Jorge, do Palmeiras e Felipe Jonathan, do Santos. Tá? Tem um jogador também que joga no Náutico, né? É o camisa 10, Jean Carlos. É um jogador que tá de bobeira aí no mercado. Tem times interessados no Jean Carlos, que é o Sport, o Sport, Vitória da Bahia, estão interessados no jogador. E é um jogador que é um típico camisa 10. Seria uma boa para ficar ali na suplência do Ganso. Até porque o Natan, que é o primeiro reserva, vai ser devolvido. O Fluminense não deve comprar o Natan e deve devolver ao Atlético Mineiro. Então o Jean Carlos cairia como uma luva para o Fluminense. É um jogador que tem talento, é habilidoso e é um típico camisa 10. Parece que o Náutico quer 1 milhão para ceder o Jean Carlos. Então seria um bom investimento para o Fluminense. O Fluminense que está acostumado a investir 6, 7 milhões por jogador da Moldávia, que não joga nada, eu acho que 1 milhão pelo Jean Carlos seria uma boa, né? Vamos falar agora do Fogão? Em entrevista, Luiz Castro deseja continuar no Botafogo, mas em caso de demissão, o treinador disse que continuará treinando algum time brasileiro. O treinador quer fixar residência no Brasil. Então ele não pretende sair do Brasil mesmo se for demitido do Botafogo. Botafogo Sub-20 venceu o Madureira por 2-1 no primeiro jogo da decisão no estádio Newton Santos e leva vantagem para o segundo jogo. O Eduardo, gente, meio-campo do Botafogo, que se contundiu, teve uma lesão muscular, passou por cirurgia e já iniciou a recuperação para a volta aos gramados. Um dos destaques do Botafogo nesse campeonato foi o Eduardo. O time foca agora na Sul-Americana, mas ainda sonha com a pré-Libertadores, né? Se afastou um pouco do sonho pela Libertadores, mas ainda tem chances. Próximo jogo do Botafogo é contra o Atlético Mineiro em Minas, no dia 7/11, segunda-feira, às 20 horas. Tá? Pessoal, era isso que a gente veio gravar, comentando sobre os 4 times cariocas, né? E quando tiver alguma novidade, a gente vai gravar outro vídeo para vocês. Amanhã é quinta-feira. Sexta-feira eu devo gravar o vídeo. Sábado o Fluminense joga e a gente vai dar o pré-jogo com as escalações, a arbitragem, comentando sobre o jogo, tá bom? Um abraço a todos, uma boa noite,
Fiquem com Deus. E peço, por favor, que ainda não é inscrito, que se inscreva no canal, que ative as notificações e que deixe um like, que é importante para o crescimento do canal. Um abraço, gente. Boa noite.